Aleluia. Glória a Deus. Quero falar hoje sobre as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa e ela é rica. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Aleluia. Fica lá no finzinho da Bíblia, irmão. É uma carta bem importante para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui se dá. Já apresentei aqui. Então diz assim, ó: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Graça é uma palavra muito importante na Bíblia, no viver do cristão. A graça de Deus é a base de tudo. Se não tiver a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. A graça de Deus é o motivo por este culto estar acontecendo aqui. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Essa é uma definição simples. Ela não vai trazer toda a definição da palavra graça, mas é uma maneira simples de dizer o que é graça. É um favor imerecido. É algo que você recebe sem merecer. Você não tem nenhum mérito, nenhum porquê receber, mas a graça, por graça você recebeu. Isso é graça, favor imerecido. Antes de falar da graça, eu quero dizer que a lei de Deus não tem problema nenhum. A lei de Deus é justa. A Bíblia diz que a lei é santa, é boa. Paulo lá em Romanos 7 ele diz: a lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. Não tem nenhum problema com a lei está certa. O problema é eu, o problema é você. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Todos tropeçam em algum mandamento. Talvez alguém não mata, não rouba, mas cobiça. Talvez não adultera, não isso, não aquilo, mas em outro cai. Sempre alguma coisa vai cair. E o pior é que quando Jesus desceu à terra, ele disse: eu fiz o que foi dito, não adulterarás. Mas aquele que olha para uma mulher com cobiça do seu coração, já adulterou. Ih, irmão, daí complicou tudo. Se antes estava ruim, agora ficou bem difícil, bem mais complicado. Então Jesus veio condenar o mundo? Não, ele mesmo disse que veio salvar o mundo. Mas então como funciona? O problema não é a lei, o problema é que eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo resolver. A lei me condena, a lei ela só serve para mostrar para mim que eu não tenho capacidade de agradar a Deus pela minha obediência. Então Cristo veio e pagou o preço, ele venceu o pecado, a morte, o mundo, e cumpriu a lei para que eu pudesse ter salvação e vida eterna. Aleluia. A lei ela só é um aio, um professor, um mestre para me ensinar que eu não sou capaz, então reconhecer que dependo de Deus através de sua graça para ser salvo. Aleluia. Então, só na carta de Paulo aos Efésios, esta palavra graça aparece pelo menos 16 vezes. Só nesta carta de 6 capítulos, essa palavra aparece 16 vezes. E na Bíblia NVI, a palavra está escrita assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, a redenção dos pecados, o perdão dos pecados, o pagamento, o perdão, a remissão está de acordo, conforme, alinhado com a graça de Deus que nos foi alcançada. Então, de jeito nenhum eu tenho algum mérito na questão da remissão, do perdão, da redenção.
não tem nada a ver comigo, não é o que eu estou fazendo que me dá o direito, o perdão, a redenção. Não é isso, é o que Cristo fez. Nele nós temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue. É nele, em Cristo. Sem Cristo você pode ser bonzinho, você pode ser bem legal, você pode se achar santo, mas vai morrer e vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Sem Cristo não tem salvação. Agora você poderia ser até um perdido, alguém que ninguém dava nada, mas um dia você caiu em si, assim como aquele filho pródigo, e entregou a sua vida a Jesus, e agora você está em Cristo, é uma nova criação, e você é salvo, aleluia. Salvação só em Cristo, de conformidade com a sua graça, que é rica, a riqueza da sua graça. Irmão, Deus, pela sua graça, Ele nos amou. Precisa ficar claro para você que Deus não nos amou porque nós éramos bonzinhos. Eu já preguei isso aqui uma vez. Olhe bem, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então Deus não está escolhendo os bons e rejeitando os maus, não. Deus provou o seu amor, enviando Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não tem nada em mim que me dá direito de ser eleito, escolhido, salvo, redimido, perdoado. Não tem nada em mim. Eu sou um pecador, e tudo que eu fizer por minhas próprias forças não vai me ajudar. Eu dependo exclusivamente da graça de Deus para ser salvo. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, é o que Cristo fez por mim, é a graça de Deus. Temos que entender o que é graça. Deus nos amou muito antes da gente ter se aproximado dele, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda nós estávamos, como diz a Bíblia lá em Efésios 2 e 3, no mundo, sem Deus, filhos da ira. Quando nós estávamos perdidos lá, Ele nos amou por graça. A Bíblia diz em João, primeira carta de João, que Deus é amor. Deus é amor, a própria essência de Deus é amor. O homem, para amar, precisa de Deus. Uma vez ouvi uma canção do cantor Nelson Ned, que dizia o seguinte: que ninguém pode dar aquilo que não tem. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Então, para amar, eu preciso de Deus, porque Deus é amor. Deus tem amor, e Deus me enche de amor, e através desse amor que vem de Deus, eu consigo amar. Então, sem Deus, pode haver interesses, pode haver muitas coisas, mas não o verdadeiro amor. Aleluia, irmão. Vai chegar no céu, tem galardão, aleluia, glória a Deus. O amor não é o que passa nas novelas, irmão. O que passa na novela é dramatização. O amor vai muito além disso. Olhe bem, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Não fizemos nada para merecer, mas Ele amou, Ele quis amar. O amor é isso. Não é a pessoa que tem o direito de ser amada, Ele simplesmente ama. Não há nada a ser feito para ser. Não é um direito, simplesmente o amor, ele rompe todas as barreiras. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor nunca falha. Ei, pode falhar tudo nessa vida, o amor não falha. A Bíblia diz que não falha, então não falha. Talvez o que as pessoas chamam de amor falhe, mas o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, esse não falha. Esse resolve qualquer coisa. Glória a Deus. E a Bíblia também diz lá em Isaías, capítulo de número 49, em versículo 15, os irmãos vão lembrar do que eu estou dizendo. Há um versículo que diz lá: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Pode sim, uma mãe esquecer do seu filho?
Mas ainda que uma mãe venha esquecer-se de um filho, todavia o seu nome está na palma da minha mão. Eu não me esqueço de você. O amor de Deus é superior a qualquer amor que possa existir. O amor de Deus está muito além. Então não vale a pena trocar o amor de Deus que está em Cristo Jesus nas nossas vidas por nada. Por isso que em Romanos 8, Paulo conclui o seu raciocínio dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nada pode separar você do amor de Deus, porque o amor de Deus é superior, e Ele nos amou por graça. A graça de Deus é tão maravilhosa, é tão rica, que em Efésios, no capítulo de número 1, que nós lemos, o versículo de número 5, está escrito assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Aí vem o versículo que nós lemos: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então observe que a graça de Deus nos deu a capacidade de sermos filhos de Deus. É por isso que lá no Evangelho de João diz que aquele que creu, aquele que recebeu Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É só a graça de Deus que pode dar este privilégio de se tornar filho de Deus. É a graça de Deus. Olha que graça rica. Os homens estão perdidos aí. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 3, que, olha, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Antes éramos filhos da ira, mas a graça de Deus nos transportou desta ira para uma vida eterna, para a bondade de Deus, para a posição de filho de Deus. Que graça maravilhosa, irmão. Que graça rica, que graça poderosa. E sabe o que mais? A Bíblia está dizendo ali que nós fomos adotados. Adotados em Cristo Jesus. Através de Cristo nós fomos adotados na família de Deus. Nós não tínhamos como ser filho de Deus, então Deus nos adotou através de Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa: você é herdeiro em Cristo e co-herdeiro em Cristo, com Cristo. Então, irmão, tudo aquilo que Deus tem na sua palavra, todas as bênçãos de Deus que estão na sua palavra, através de Cristo, é sua também. E sabe por quê? Não é porque você é um homem muito bom, porque você é contribuinte ou não sei o quê. Não, é porque a graça de Deus te conquistou esse privilégio, essa obra, essa bênção. É a graça. Sempre é a graça. A Bíblia disse ali que Deus nos redimiu, a remissão das ofensas. Você sabe o que é remir? O que é a pessoa ser redimida? Redimir é resgatar, é comprar de volta. Como nós lemos ali, nós éramos levados, arrastados pelos desejos da carne e pelos pensamentos. A gente não tinha controle. Irmão, o homem sem Deus, ele não tem controle sobre ele. O pecado que está nele leva a ele. Ele vai fazer a vontade da carne. Aquilo que os seus olhos querem, ele não consegue se controlar. A carne leva ele a ser escravo.
Agora, toda vida, quando ele sai desse mundo de escravidão do pecado, e vem o Espírito Santo, entra dentro dele, então a lógica é que agora esse homem não vai mais andar pelos desejos da carne, mas sim pela vontade do Espírito de Deus. Não é mais escravo de Deus, porque ele foi comprado dessa vida de escravidão, foi redimido dali e transportado para um reino diferente. É bem claro, a Bíblia diz: nova criação, nova vida, tudo se fez novo, é diferente. Não é mais filho da ira, não é mais escravo da sua natureza. Por isso que Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, que bênção, maravilha, vou morar no céu. Aí o versículo 2 diz que não andam mais segundo as leis da sua carne, isso é a sua natureza humana, mas agora andam pelo Espírito de Deus, que não ficam mais, o texto vai descendo, não vai mais viver da imoralidade da sua carne, mas vai fazer a vontade do Espírito. Uma nova lei agora está dentro dele, a lei do Espírito de Deus, o Espírito de vida. Coisa boa para o crente, irmão, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa ruim para o crente é entristecer o Espírito Santo e viver fazendo a vontade da carne, porque daí ele é como diz aí o ditado, é um sapecado. Lá fora o ditado diz assim: é crente sapecado. E a palavra mais correta seria: é quase crente, meio crente, porque o crente verdadeiro, a Bíblia diz que ele deve ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus deve controlar ele. É tanto que no versículo 9 de Romanos 8 diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Já pensou, irmão? Pare para prestar atenção nisso. Um cristão vivendo pela carne, fazendo a vida carnal que sempre lhe agrada. Tudo que ele fazia lá fora, agora dentro da igreja ele faz a mesma coisa. O dia do Senhor chega, o arrebatamento da igreja chega, e ele todo feliz que vai ser arrebatado, não vai, porque ele não está nessa nova dimensão de vida, ele está lá na vida de pecado que ele vivia outra vez. Por isso que no meio, lá em cima, no meio da mídia gospel, tem gente que vai para o mundo, aí volta para a igreja, aí agora é cantor gospel, daí volta para o mundo de novo, porque nunca se converteu, nunca teve um encontro com Cristo, irmão. Só está trocando de lugar. Agora, que nem diz a canção dos meninos lá, é chique ser crente, não tem nada de errado, é gospel, irmão, é gospel. Então a pessoa vem para a igreja, sai da igreja, tá, vou trocar de igreja, mas ele não teve um encontro com Cristo ainda. Foi quando a pessoa tem um encontro com Cristo, já não é mais a sua natureza que controla, é o Espírito que controla. E quando o Espírito te guia, irmão, quando o Espírito te guia, tu tem que ficar esperto sobre uma coisa. A Bíblia diz lá em Mateus 4, Lucas 4, que Jesus foi batizado, e quando Jesus foi batizado, no capítulo 4, e o Espírito desceu sobre ele, e o conduziu para o deserto, para ser tentado. Tem uns crentes que eles acham: se o Espírito descer sobre mim, será só bênção, bonança, só alegria. Não, irmão, às vezes ele vai te conduzir para lugares para provar você, porque Deus não quer só que você tenha uma vida abençoada aqui, Ele quer que você vá morar com Ele na eternidade. Escute bem, a graça você não compra, a graça é de Deus, mas Cristo, para que você tivesse acesso a esta graça, comprou você. E é por isso que Paulo diz: não sabeis vós que não sois de vós mesmos, mas sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Você não é dono do seu próprio nariz, quem manda no seu nariz é o Espírito Santo de Deus. Você não vai aonde o seu nariz aponta, você vai aonde o Espírito de Deus te leva. Essa é a verdade bíblica que muita gente já não quer pregar mais. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de pregar com Bíblia, irmão. Tem crente que diz que vira ensinamento. Aí eu fui lá, o irmão não pregou não, ficou dando ensino. Está precisando de ensino mesmo, irmão. Está escrito assim, ó:
havendo riscado a cédula que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida, e essa dívida nos levaria para o lago de fogo, a qual de alguma maneira nos era contrária. Atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula, a nota promissória, a dívida que tínhamos, Cristo pagou, cravou lá na cruz, e nos redimiu da vida de pecado, e nos transportou para o seu reino de luz. Aleluia! Ele nos tirou do mundo de trevas e nos transportou para uma vida no seu reino de luz, para uma vida eterna. Mas muitos ainda não entenderam isso. Por causa desta graça, Ele nos redimiu e Ele também nos perdoou. Nele nós temos a remissão das ofensas, o pagamento foi feito, o perdão dos pecados, o perdão. Deus, Ele é perdoador. Deus, Ele pode perdoar. A essência de Deus é perdoar. Eu disse que Deus é amor. Deus não é ódio, não é ira. Tire da sua cabeça aquela imagem que o mundo secular pintou de um Deus irado com raios na mão, querendo acertar alguém. Não, Deus é um Deus bom, Deus amoroso. O Deus da Bíblia é um Deus que a sua essência é amor. E Deus, a Bíblia diz em Daniel 9, que se nós nos aproximamos dele, Ele é perdoador. Deus quer perdoar. Deus quer perdoar. Deus é perdoador. Mas para que possamos ser perdoados, nós precisamos pedir perdão, se aproximar dele. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo e viver para Cristo, porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Escute bem o que eu vou dizer, irmão. O crente que está em Cristo, não pesa sobre ele nenhum pecado, nenhum do passado, nenhum do presente e nenhum que vá cometer ou talvez cometer. Nada. Todos os seus pecados foram apagados. Mas como que é isso, pastor? Ô irmão, se Jesus pagasse só os pecados passados e os pecados do presente não, então a pessoa não seria salva. Porque para se aproximar de Deus, para chegar diante de Deus, você não pode ter uma mancha sequer, nenhuma. Mas então nós podemos pecar que Ele vai nos... Não é bem assim. Paulo ensinou em Romanos 6, então, se a graça nos perdoa, viveremos em pecado? Aí ele disse, não, de maneira nenhuma. Quando nós vivemos na iniquidade, no pecado, nós estamos crucificando Cristo outra vez. Observe bem, voltando na minha ilustração aqui, aquele que está em Cristo, nenhum pecado está sobre ele, tudo foi apagado. Aquele que não está em Cristo, mesmo que um dia ele entregou a sua vida para Jesus, mas depois abandonou, todos os seus pecados estão contra ele, todos. Não tem um que foi apagado, nenhum. Porque redenção, remissão, perdão dos pecados é por Cristo, é pela graça de Deus. Se está em Cristo, nenhum pecado pesa sobre ele. Mas se está fora de Cristo, todos os seus pecados estão contra ele. Deus é perdoador, Deus quer perdoar, aleluia. Mas o homem muitas vezes vive longe de Deus. Observe o que diz a Bíblia em Colossenses 1,14: nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mas a Bíblia também diz lá em 1 João, capítulo de número 1 e versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de todas as injustiças, de toda a injustiça. Observe, se confessarmos os nossos pecados. Aí o versículo de número 10: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas Ele é o nosso perdoador, Ele é a nossa redenção. Mas João continua no capítulo 2, e ele diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A intenção é: não pequem. Mas se alguém pecar, não fique escravo do pecado, não fique chorando pelos cantos, não se perca por causa disso, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aí o versículo seguinte diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então observe, irmão, está bem explicado. Não peque, mas se pecar, Cristo não vai procurar você para perdoar, Ele já está lá junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor, Ele está ao lado do Pai. A nossa causa já está ganha, porque Ele é um advogado que não perde causa. Está me entendendo, irmão? A remissão pela graça, o perdão pela graça, a adoção pela graça, tudo que você tem é pela graça de Deus. Qualquer posição que você venha conquistar é pela graça de Deus. E Hebreus 4,16 ainda a Bíblia diz que nós podemos chegar diante de Deus de rosto descoberto, nós podemos entrar no trono da graça sem nenhuma timidez, ousadamente, e pedir a Deus algo que nós precisamos, e Ele vai nos agraciar, por causa da graça de Deus. Para mim encerrar, irmão, eu quero ler mais um texto com vocês, em Tito, capítulo de número 2, e o versículo de número 11, a seguir. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a graça, por esse texto que nós lemos, ela não só tira do mundo de pecado, mas ela também ajuda na caminhada cristã. Ela te ajuda a ser crente. Quando a Bíblia fala de evitar a impiedade, quando você não está vivendo mais na impiedade, você está tentando se santificar, a santificação que você está tendo, o progresso santificador do Espírito em você, não é por causa do seu esforço. Não, pastor, é porque eu estou jejuando, é porque eu estou orando bastante, pastor, é porque eu estou me esforçando. Não é, irmão, isso ajuda, faça isso, mas lute mesmo. Mas é por causa da graça de Deus que você está conseguindo. Se você focar em você e dizer, não, eu estou sendo santo porque eu estou me esforçando, você já vai cair, não vai conseguir. Toda vez que você focar em você, você cai. Mas toda vez que você tirar os olhos de você e olhar para Deus, é Deus que está me sustentando. Se eu estou conseguindo, é porque a graça de Deus está me mantendo. Oh, Deus maravilhoso, você vai prevalecendo. Todo cristão nessa vida que tentou tirar um pouco de glória, um pouco do seu ego, perdeu. Não tem. Até mesmo, lembra, comparando aqui com a história de Pedro. Pedro disse para Jesus assim:
E Jesus disse: nesta noite todos se escandalizarão em mim. Pedro disse: não, Senhor, imagina, eu não. Pode ser que todo mundo aqui te negue, mas eu não. Jesus disse: você, Pedro, você antes que o galo cante me negará 3 vezes. E ele viu os acontecimentos acontecendo, e ele chegou a dizer assim: eu não conheço tal homem. Você está louca, disse para a mulher, eu não conheço esse homem. Observe que esse era o Pedro que estava dizendo para Jesus que ainda que todos negassem, ele jamais negaria. Agora ele está dizendo para uma das servas: eu não conheço esse homem. Como não conhece? A força humana te trai, mas o poder de Deus te sustenta. É só pela graça de Deus que você vai conseguir manter-se no caminho. É só pela graça de Deus que você vai conseguir evitar as paixões do mundo. É só pela graça de Deus que você vai conseguir viver uma vida sensata. O que é sensatez? É ser sóbrio, de mente sã, temperado. Não ser levado por qualquer vento de doutrina, não ser levado por qualquer sentimento, não ser guiado pelas emoções, mas por uma mente sóbria, uma mente firmada na palavra de Deus, uma mente guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus está muito além daquilo que a nossa mente é capaz de conceber. Muitos cristãos nos dias de hoje estão sofrendo por não conhecer, desconhecer essa graça de Deus. Alguns estão sofrendo por distorcer o que é a graça de Deus, fazer uma falsa concepção de vida na graça. E alguns, por mais incrível que possa parecer, alguns estão sofrendo porque tem sentimentos dentro dele que ficam tentando concorrer com a graça de Deus. Irmão, não tem nada maior que a graça de Deus. Deixa essa graça abraçar você, deixa ela te guiar, deixa ela te encher. Deus de maravilha, Deus de poder, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelo poder do Senhor. Sim, ó Deus, o nosso coração é grato por este amor tão grande que se derramou sobre nossas vidas. Nós te pedimos, ó Espírito Santo da verdade consolador, guia-nos por caminhos aplainados, conduz-nos por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Ó Deus, nos leve, Senhor, a contemplar as belezas da tua maravilhosa graça. Ó Deus, que os nossos olhos sejam iluminados pelo poder do Senhor, por este favor imerecido, para que compreendamos a tua palavra, discernamos a tua vontade e possamos viver em novidade de vida, mesmo em meio a esse mundo corrompido e perverso, mas que sobressaia o teu poder e a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá.